E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como tornar um time cada vez mais autônomo, com senso crítico desenvolvido e também o que fazer para não manter um time dependente o tempo todo de você e que trava todo o crescimento e gera um limite operacional muito cedo no seu negócio. Vamos trabalhar essas duas frentes hoje aqui então para a gente conversar a respeito de crescimento e times engajados, beleza? Mas antes de começar então, deixa eu primeiro me apresentar aqui para você, se você ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios a escalarem seus negócios através de tomadas de decisões disciplinadas e relações sólidas de trabalho. Essa combinação faz com que o negócio cresça e continue crescendo de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do dono no operacional, permitindo ele trabalhar no que faz o negócio crescer com um time que entrega com confiança, beleza? Esse ponto de atenção aqui é muito importante, ter essa estrutura, esse é um ambiente de crescimento, então com tomadas de decisões disciplinadas e um time bem alinhado, é o ambiente que faz eu chamo de ambiente, até contra-intuitivo falar disso, né? Mas o ambiente não é só o espaço físico, tá? É a estrutura que uma empresa tem para fazer um negócio crescer. E eu, particularmente, hoje trabalho muito nessas questões mais intangíveis, dos elementos que precisam ser necessários estarem no comportamento do dono e dos seus colaboradores para fazerem um negócio escalar. E agora, vamos saber então, vamos começar para saber como criar um time, né? O que você tem que fazer para criar um time que tem autonomia. Né? A autonomia dos times, de pessoas que possam tocar as frentes do negócio aí com mais clareza, ela vai depender do alinhamento, ela vai depender de o dono ter as especificações dele claras, de ele ter feito um trabalho, dele ter um trabalho contínuo de clareza da comunicação, que demanda também da clareza das prioridades. Eu já falei de clareza de prioridades em outros vídeos, falo muito sobre isso nos treinamentos aqui, falo com profundidade sobre como ter clareza de prioridades, o que é mais importante ser feito agora, o que pode ficar para depois, dosar, saber onde alocar os esforços do time para vencer o que realmente é gargalo na empresa e depois conseguir formar um motor de crescimento do negócio. E aí isso possibilita o potencial de escala porque o time está olhando no lugar certo, né? Então assim, é muito fundamental a gente ter essa noção, porque muitas vezes o dono acaba se dispersando e o motor de crescimento do time, da empresa, ele acaba se perdendo, né? O motor de crescimento nada mais é o jeito que essa empresa gera valor ali e transforma esse valor em receita e consegue crescer, né? Na verdade, tem mais elementos disso e também a própria estrutura, né, de crescimento da empresa, que faz assim, gerar receita, mas também ter estrutura para poder gerar cada vez mais receita, ter equipe bem alinhada, poder, em outras palavras, fazer a empresa crescer, beleza? Então, o dono ele precisa saber tomar boas decisões alinhadas, disciplinadas e ter a capacidade de crescer, ter pessoas junto com ele bem, relações sólidas para manter a empresa crescendo. É isso que eu entendo, de certa maneira, aí também como componentes aí de um motor de crescimento, beleza? E assim, bom, o dono vai precisar ter alinhamento de expectativas bem claras, ele precisa ter documentação do que ele espera. Ele vai precisar ter isso escrito, redigido, ele vai precisar ter isso alinhado através de reuniões, ele vai precisar capacitar o time. Eu estou falando aqui normalmente para donos de negócio que estão começando a escalar, então ele vai precisar botar bastante a mão na massa para formar lideranças que depois de alguns anos vão conseguir estar à frente do negócio. É um trabalho de longo prazo, é irreal falar que é de curto prazo porque leva tempo para formar uma liderança. Então eu sei que o dono quer crescer rápido, quer escalar, mas não dá mais para falar de crescimento sem botar o pé no chão. Por isso que eu chamo de gestão pé no chão aqui. Porque o dono vai precisar de tempo e não precisa ser um problema levar tempo as coisas. O que não pode acontecer é o dono achar que isso vai comprometer também, ele vai parar de crescer, não é isso. Mas ele precisa ter em mente que leva tempo para ele conseguir formar pessoas de confiança, pessoas capacitadas para ele ter o resultado. Leva mais tempo normalmente do que ele imagina e do que ele gostaria. Mas isso não significa que ele não vai conseguir crescer. Então ele precisa primeiro ficar bom, encontrar pessoas boas através de processos seletivos bem alinhados, de uma boa rede de relacionamento, pessoas que estejam alinhadas com a cultura dele e também ter uma estrutura de crescimento interno onde ele consegue capacitar os colaboradores ali de forma alinhada para que o time fique
se torne cada vez mais autônomo. Ele precisa investir também nas lideranças, ele precisa investir em capacitação, nem sempre ele dá conta de fazer todo o trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da realidade prática da Decision Pro. Tem alguns donos de negócios que me contratam para eu dar o treinamento de tomadas de decisão, aprofundar na clareza de comunicação, no jeito de se portar com os colaboradores. O dono se vê no limite operacional que eu ensino ele a fazer. Normalmente o trabalho que eu faço que começa com o dono, tem que começar com o dono, e depois o dono muitas vezes não tem braço, ele não tem tempo para fazer aquilo, ele contrata uma pessoa de confiança ali, no meu caso, para fazer esse trabalho com a equipe, né? Essa é uma forma assim, a gente precisa estar bem alinhado, não é um trabalho que dá para delegar para uma consultoria muitas vezes que vai ficar distante, precisa ter uma intimidade, um entendimento dos princípios e valores, mas precisa ter essa questão de enxuto, altamente rentável. Tem que tomar muita atenção para não trazer uma consultoria corporativa, uma empresa que está começando a crescer, porque aí os valores e princípios são muito diferentes do funcionamento. Tem pessoas que não têm uma noção muito prática de estar na linha de frente, acabam trazendo conteúdos, acabam trazendo, vamos dizer assim, acabam trazendo métodos de gestão que eles são idealizados por uma empresa que está num estágio diferente e que talvez funcionaria dentro de uma grande empresa, e funciona muitas vezes porque melhora um pouco o funcionamento, mas numa grande empresa é muito mais difícil também ter noção do resultado final ali. Então tem que ter atenção se você está buscando capacitar melhor os colaboradores. Primeira coisa, o dono precisa tá bem alinhado, estar presente na operação. Ele não precisa estar presente em todas as áreas, mas ele precisa estar ali na linha de frente, se reunindo semanalmente com os colaboradores, fazendo um alinhamento. Depois ele precisa ter uma pessoa que cuide o braço direito dele ali, que cuide dos relacionamentos, quando ele já não tem mais braço operacional mesmo ali, tempo na agenda dele para poder cuidar de todos os relacionamentos. Ele vai precisar de alguém para isso, vai precisar capacitar os colaboradores a tomarem decisões, a compreenderem efeitos dos pontos cegos, compreenderem relacionamentos de trabalho, compreenderem os próprios pontos cegos específicos do seu cargo, saberem criar processos, criar método de trabalho para replicar. Então tudo isso torna o time mais independente. Então começa com o trabalho com o dono, que depois transfere essa noção para as lideranças dele ou através de um terceiro, como eu dei o exemplo aqui da Decision Pro, e também depois do dono fazer os liderados, né, também aprenderem a ter método de trabalho, a metrificar, a criar acompanhamento de progresso, tudo isso de uma forma, não é uma forma engessada, mas de que seja uma coisa natural se fazer, para ter noção de projeto, escopo. É o arroz com feijão da gestão que muita gente não faz, acaba querendo colocar coisas muito avançadas de gestão de empresa grande que não funcionam numa empresa menor que está se estruturando, que é muito robusto ainda, sendo que as pessoas não sabem se relacionar com aquele tipo de ferramenta, beleza? Ferramentas de gestão, como eu digo aqui. Bom, isso foi o que fazer para ter um time mais autônomo. E tem N outras coisas ainda também que estão alinhadas a isso, mas esse é um vídeo aqui só para a gente fazer um contraste. E para ter um time independente é centralizar, né? Não preciso nem dizer que você quer ter um time dependente de você, tá tudo dentro da sua cabeça, não criar processos, fazer a gestão sem noção, que eu já falei em outros vídeos. Uma pessoa que não tem noção de gestão é bom, porque ela sabe que não tem noção, ela se diz, olha, não sei fazer gestão. E uma pessoa que faz uma gestão sem noção é uma pessoa que acha que está fazendo uma boa gestão. Isso é o pior. Então a gente tem que ter atenção com isso para que a pessoa não ache que está fazendo bem uma coisa que ela não está. Então tem que ter noção de pé no chão, com orçamentos, com tempo, ter noção de tempo de maturação, tudo isso, criar método de trabalho. Então uma equipe muito dependente é aquela onde não há um método de trabalho mapeado, um jeito de fazer as coisas. A equipe precisa consultar toda vez a liderança ali ou toda vez o dono. Então, tudo que eu ensino aqui, na verdade, é para que o dono ele crie um método de trabalho sólido, para que ele consiga tomar decisões de forma disciplinada e criar relações de trabalho sólidas também, que estão ligadas através desse método, nesse elo. É um jeito de trabalhar através de processos bem definidos, métricas claras, expectativas bem alinhadas, e isso faz com que o time tenha mais autonomia, porque ele sabe que existe um método, existe regra. Tem empresas que operam de forma muito errática ali, sem regra, sem ordem, e isso atrapalha muito na execução, beleza? Então, eu falei sobre gestão sem noção, né? Um jeito de fazer
eu falei sobre um time alinhado, que existe método de trabalho, existem regras, existem especificações claras, e existe também um ambiente desorganizado, que é aquele ambiente onde tudo está na cabeça do dono, implícito, onde a empresa até pode crescer, mas vai sobrecarregar demais o dono, vai sobrecarregar demais as lideranças, as pessoas vão trabalhar mal porque não existe um método de trabalho formalizado, beleza? Essa é uma forma então de criar um time totalmente independente, entre outras formas que eu vou falar aqui também sobre os aspectos mais emocionais em outros vídeos, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo então. Se você gostou, considere o seu like. Se você está buscando criar um método de trabalho replicável dentro do seu negócio, com confiabilidade, que respeite os princípios e valores do seu jeito de trabalhar, que você quer ensinar isso para os seus colaboradores, também com confiabilidade, que vão replicar isso para os liderados e outros colaboradores da empresa, considere também conhecer os trabalhos aqui da Decision Pro, onde eu ensino o dono a tomar decisões de forma disciplinada, criar relações de trabalho sólidas, com métodos de trabalho bem definidos, e isso faz com que uma empresa escale de forma enxuta, altamente rentável e que dependerá cada vez menos do dono no operacional, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.